Mas o que você faria se fosse do nada atropelado por uma tremenda gata e ela lhe desse uma bolada de dinheiro simplesmente pra você deixar pra lá? Ah, cara, eu de novo vou estar tentando trazer aqui, porque, sabe, rapaziada, hoje é mais um videozinho sobre anime, e o anime que eu vou estar falando hoje é Golden Boy. Porque, bom, o que eu posso falar de Golden Boy? Basicamente, o que eu devo dizer é que não tem como não amar a juventude, mas o que você faria se fosse um garoto de 25 anos que abandonou uma ótima faculdade após completar a grade do curso e simplesmente decide sair sem rumo, trocando de empregos, por perceber que não se aprende muito com a vida atrás de uma boa mesa em um emprego seguro? Como se aprende? Provavelmente isso é uma dúvida que todos nós temos. Mas Kintaro Oi, um rapaz que chama um pouco de atenção por onde passa, nos mostra como ele faz por ser conhecido como o garoto de ouro ou um pervertido muito azarado, se põe em situações um tanto quanto inusitadas, talvez pelo seu jeito confiante e atrapalhado, ou pelo seu pequeno fetiche de cheirar privadas, pelo menos aquelas recém-utilizadas por mulheres de curvas avantajadas, essas do qual ele encontra aos montes por aí. Acaba facilmente cativando-as por ser um moleque realmente esforçado e dedicado, ou pelo seu real senso de justiça e bondade. Esse é um anime com um traço muito marcante dos anos 90, com uma animação que não chega a impressionar, mas que provavelmente vai ser lembrado pelo seu estilo marcante. Ele possui uma trilha sonora impecável, provavelmente ela chama a atenção entre várias outras obras, e muitos personagens cativantes, que mesmo com pouco tempo de tela, são bem desenvolvidos. Se trata de um anime bem curto, com um desenrolar de cada episódio, nos mostra como o estilo de vida livre de Kintaro se desenrola, sem muitos planos, tentando aprender com o cotidiano e buscando na experiência aquilo que faltava em sua vida. Esse cara provavelmente vai ser lembrado por onde passa, com uma forma simples e direta de viver, sem se esconder demais ou tentar criar uma imagem muito bela de si mesmo. Exala atitude e não alguém que busca muita validação dos outros. O romance não se desenvolve muito bem, como se nunca sobrasse tempo para isso. Esse anime mostra para nós como a correria e como para realmente é difícil para alcançarmos aquilo que realmente nos agrada. E eu não entendo como ele pode se julgar azarado quando tanta gata cruza o caminho dele, mas às vezes não é por dinheiro, mas com um pouco de atitude e estilo, e não fugir dos problemas desperta em muitas delas uma real admiração. Eu acho que dificilmente isso acabaria por isso mesmo, mas com um estilo de vida provavelmente próximo de um nômade, o cara acaba não tendo muito os pés fixos pelo mesmo lugar. Acredito que algumas coisas se desenrolam muito bem, como por exemplo a comédia desse anime, ela é um tanto quanto exagerada em alguns momentos. Se esse tipo de humor não te afeta muito, eu provavelmente indico esse anime. Por ele ser tão curto quanto ele poderia, provavelmente você vai se divertir muito enquanto assiste ele. É muito cativante assistir esse anime pela forma de ver o mundo do nosso protagonista. Simplesmente ele passa por aí, pelos lugares, e tende a ser a pessoa mais prestativa do mundo possível. É um rapaz que não é muito de fugir dos problemas, mas ele sabe onde se mete. Não é todo lugar que você pode resolver simples como se não você fosse colocar sua vida em risco. Acho que o protagonista se sai de várias situações que não seria tão fácil assim, porém ele está sempre evitando problemas. Não é o tipo de pessoa que anda por aí procurando pessoas para brigar. Então, isso faz com que provavelmente o protagonista desse anime se torne muito carismático para a maioria de nós, por não ter um senso de coisa, o que é tão errado, o que acaba justamente pegando pelo outro lado, acaba fazendo com que algumas ações dele
sejam muito mal vistas por outras pessoas, como geralmente o fato dele ser claramente um pervertido, mas um pervertido um tanto quanto esperto, é justificado quando ele simplesmente tem um caderno para anotações e ele detalha lá que uma garota simplesmente é muito gostosa e anda com um vestido que dificilmente você veria pelas ruas. Provavelmente é uma anotação muito inteligente de se fazer. Você provavelmente vai querer lembrar dessa pessoa, cara. Então, não se esqueça disso. Certas coisas você só faz porque está pensando com a cabeça de baixo. Eu acho que muito dessas situações em que o nosso protagonista se coloca acaba se atrelando por causa disso, mas o estilo de vida livre e do qual geralmente não se prende muito a um lugar, a um emprego, a uma carreira onde você não tenta agradar as outras pessoas o tempo inteiro, às vezes acaba fazendo com que você seja muito mais bem visto pelas pessoas do que quando você tenta as impressioná-las o tempo inteiro. As pessoas tendem a lhe ver com outros olhos quando elas sabem que você não está a fim de agradar elas. Quando isso acontece, geralmente tem uma boa justificativa. O nosso protagonista é sempre uma pessoa bem empenhada, que de vários dos trabalhos em que ele passa, você consegue perceber isso. Mesmo em áreas que ele não domina o conhecimento, ele tenta se destacar ao máximo, como através de aprendizados novos e pesquisa. O protagonista sempre se sai bem. Eu queria entender como é que ele consegue tanto emprego, consegue pagar as contas e viver saindo por aí com esse estilo de vida, sem ter necessariamente uma quantia muito boa separada. Aliás, praticamente ele abandonou tudo, mas subindo em uma boa bicicleta e com um estilo de vida bem barato, sem preocupações, ele simplesmente percorre o Japão e consegue aprender muita coisa nova. Provavelmente, muitas das confusões em que ele se mete acabam colocando em perigo, mas a sua vida não teria a mesma graça se ele não fizesse. Provavelmente esse é um cara que faz muita coisa para agradar mulher, mas ele dificilmente iria contra os seus princípios se isso fosse o que agradaria a uma. Isso deixa ele com um papel muito responsável sobre as suas atitudes e como desenrola a maioria das suas ações, sem acabar se perdendo de quem ele é. Eu acho que deu pra gente falar bastante sobre essa obra hoje. Peço que você deixe seu like, comenta aí embaixo se tem mais um anime que você gostaria que eu trouxesse aqui pra gente, dar uma analisada. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.